Muitos jovens acham que pensar em previdência privada é coisa para velho. Você também acredita que está muito cedo para pensar na sua aposentadoria, que terá muito tempo para isso no futuro? Pois saiba que quanto antes você se preparar, mais cedo poderá aproveitar o conforto da independência financeira. E uma das opções para isso é a previdência privada. No programa de hoje vamos entender como e por que essa alternativa é mais importante do que a gente pensa. O Talentos e Negócios está começando. Vem comigo! E hoje, para falar sobre a importância da previdência privada para quem quer ter uma estabilidade, uma segurança financeira no futuro, eu convidei o Mike Ottoni, ele que é corretor de seguros, que vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito da previdência privada e também dos seguros, né? Da importância também dos seguros. Vamos começar falando, Mike, sobre a previdência privada. A gente vê aí uma insegurança da instabilidade, né, financeira, tanto do país como também do setor público, da previdência pública. A gente está sempre aí vivendo altos e baixos, né? Teve a reforma da Previdência e a gente vê que a previdência privada ela é uma alternativa para quem quer ter uma garantia de segurança e de estabilidade futura, não é isso? Exatamente. A previdência privada hoje ela é uma forma de você se preparar, né, para a idade avançada, para o seu futuro, né? Que a gente precisa de ter uma segurança financeira, né? Quando a gente é mais velho, quando a gente está querendo descansar e diminuir o nível, né, de trabalho. Desacelerar um pouco, a gente precisa de ter uma estabilidade para isso, né? E hoje a previdência privada ela é uma forma de você garantir, né, essa tranquilidade, esse sustento numa necessidade futura, né? Vamos explicar para o pessoal o que é a previdência privada, afinal de contas, né? Exatamente. A previdência privada ela é um pouco diferente, né, da previdência pública. A previdência privada ela é individual. A partir do momento que você decide, não, eu quero guardar dinheiro para o futuro, você pode investir em uma previdência privada e aquilo vai te garantir um complemento de renda quando você decidir por paralisar o trabalho ou diminuir a carga de trabalho e ficar mais tranquilo, né? Então, a pessoa que pensa hoje, né, em garantir essa renda para o futuro, ela guarda na previdência privada, aquilo vai gerando rendimentos e que a pessoa pode ter essa renda complementar no futuro, né? Juntamente, né, com o INSS, mas ele vai te garantir uma renda individual, daquilo que você guardou para você mesmo. Sim. Esses rendimentos, eles são mais atrativos do que da Previdência Pública? Podemos dizer assim? Sim. Na verdade, a Previdência Pública, hoje, a gente não fala em rentabilidade, a gente fala em garantia, né? Hoje, você guarda dinheiro no INSS para garantir a aposentadoria de quem está aposentado agora, né? Já na previdência privada, você guarda dinheiro para você mesmo, aquele dinheiro trabalha para você. E principalmente quando a pessoa começa a guardar mais nova, né? Aquilo vai rendendo, né? Os rendimentos são compatíveis com aplicações do mercado, né? E aquilo vai rendendo e se multiplicando. Guardando todo mês, você vai garantir uma renda bacana lá no futuro. É possível dizer, então, que quanto mais jovem a gente se preocupa com a previdência privada, mais tranquilidade a gente vai ter no futuro. Não é uma coisa, então, que a gente tem que preocupar só lá para os 60, 70 anos, não, né? Pelo contrário, na verdade, muita gente pensa, né? Eu não tenho que pensar em aposentadoria agora, eu não tenho que me preocupar com isso. Na verdade... É o contrário, né? Exato, a previdência privada ela é para quem é novo agora. Claro. Né? Por quê? Se você começa a guardar dinheiro quando você tem lá 20 anos, né? Começa ali na vida profissional, trabalhando, tendo sua renda e já começa a guardar numa previdência privada. Todo mês você vai colocando um valor X. Esse valor X vai se somando, escalando, né? Escalonando e rendendo. Imagina uma pessoa, por exemplo, que começa a guardar um valor X e vai guardando aquele dinheiro até os 65 anos. Tudo aquilo que ele guardou fora aquilo que rendeu.
vai Isso. gerar um montante, né, muito maior do que aquele que só se preocupou com isso com os 45 anos. Com Pessoa que tem certeza. 20 até os 65 vai ter 45 anos para guardar dinheiro e 45 anos de rendimento. Aquele que começou aos 45 são só 20 anos de aplicações e rendimentos. Então, aquele que se aposentou com 20 vai estar com uma situação bem mais garantida lá na frente. Entendi. Existe mais de um tipo de previdência privada? Existe. Hoje são dois tipos quando a gente fala em previdência privada, são dois tipos. Né? A gente tem a mais comum, que é o PGBL, né? Que é o Plano de Geração de Benefício Livre, né? Sim. E o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Para qual que é interessante para cada um? Para qual que cada um é indicado, no Exatamente. caso. O PGBL, ele é mais indicado para aquelas pessoas que fazem a declaração do imposto de renda. Por quê? O PGBL, né? Aquele valor que você guardou na Previdência, você pode deduzi-lo lá do imposto de renda. Então, você paga o imposto de renda, mas recebe uma certa parte daquele valor de volta, visto que você investiu na Previdência privada. Né? Entendi. Então, aquelas pessoas que declaram imposto de renda, só que também não é aquela declaração simplificada. É aquela declaração que você que é muito mais complexa, né? Que você seria no caso de empresários que têm um rendimento mais alto. Isso, rendimento mais alto. O MEI não entraria nesse. Não, porque o MEI já compensa mais a declaração simplificada. Entendi. Então, aqueles que realmente informam rendimentos e pagamentos para receber dedução do imposto de renda, para essas pessoas é interessante o PGBL, sim. Entendi. Né? Só que para pessoas que não declaram imposto de renda, que não se preocupam com receber dedução do imposto de renda, já compensa mais o VGBL. Por quê? Qual que é a maior diferença entre os dois? É o PGBL e o VGBL, né? Exatamente. Então, para não me confundir. Exatamente. É só uma palavrinha. É plano de geração e vida geração, né? Tá. O VGBL é para aquelas pessoas que não se preocupam tanto com o imposto de renda. Por quê? Sim. O PGBL, quando você vai, que é aqueles mais para o empresário, aqueles que fazem a declaração, né? A declaração completa, quando ela vai resgatar aquele dinheiro, né? A dedução do imposto de renda é sobre o montante e os rendimentos. Então, se você, por exemplo, vai resgatar ali, vou jogar R$1.000, por exemplo, e a dedução do imposto de renda é 15%, ele vai pegar sobre tanto o que ele guardou, né, o que ele realmente tirou do bolso para guardar, quanto os rendimentos. Né? Já no VGBL é um pouco diferente. Quando ele vai tirar esses mesmos R$1.000, o imposto de renda não vai incidir sobre os R$1.000 inteiros. Não, vai incidir somente aquela parte que foi de rendimento dele. Entendi. Então, o capital que ele tirou e realmente guardou, esse capital está protegido de imposto. Tá? Ele vai incidir imposto somente sobre o rendimento. Então, a incidência de imposto no VGBL vai ser menor do que no PGBL, por causa disso que ele compensa. Então, se uma pessoa que não declara imposto de renda não tem que preocupar com dedução, para que ele vai para o PGBL, com certeza, sendo que vai incidir imposto de renda sobre tudo? Entendi. Então, essa que é a maior indicação, a diferença para a indicação do tipo de previdência que aquela pessoa deve contratar. Agora, o que é mais vantajoso? A gente fazer uma aplicação, investir numa aplicação a juros, ou a gente investir na previdência privada? Por que a previdência talvez seria uma alternativa melhor? Isso. Depende muito, depende de qual previdência vai fazer e depende de qual aplicação vai fazer, né? Hoje a gente tem previdências que geram mais do que a aplicação, porque tem previdências privadas hoje que fazem investimento até em bolsa de valores, né? Esse dinheiro que você guarda lá, ele investe na bolsa de valores e pode ter um rendimento maior do que a aplicação, né? Então, hoje, em relação a rendimento, o principal atrativo da previdência privada é quando você contrata uma boa previdência privada com um bom auxílio técnico, né, nessa contratação, você consegue ter rendimentos maiores do que a aplicação comum, né? Mas também uma coisa muito importante, né, que hoje é importante a gente pensar como é que eu posso dizer? É a constância de guardar esse dinheiro, né? Porque a gente sabe, dinheiro na mão voa fácil, né? Então, a partir do momento que você faz uma aplicação bancária e aquilo fica
livre para você simplesmente ir lá, pegar aquele dinheiro, guardar a gente ali acaba na frente. toda hora mexendo um pouquinho. Eu vou gastar Verdade. ali, eu vou fazer um investimentozinho ali, daqui a pouco eu guardo de novo. Não, isso é fato. Esse dinheiro fato. nunca volta, né? A gente sabe. É fato. Então, assim, para voltar é muito difícil. A partir do momento que você contrata uma previdência privada, esse dinheiro ele fica trancado lá. Entendi. E para você tirar ele, você pode tirar, não tem problema, mas é um pouquinho mais difícil. Né? Então, assim, inclusive tem algumas previdências que têm regras para isso, né? Regras de tempo e regras para regular essa retirada de dinheiro. Né? Então, para aquelas pessoas que querem ter uma constância e meio que se obrigarem a guardar um dinheiro, né? A previdência privada é um ótimo instrumento para isso. Bacana. Olha, a gente vai continuar falando sobre previdência privada no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo um pouquinho mais do universo da previdência privada, ela que nos traz a garantia de uma segurança e uma estabilidade financeira no futuro. E quando a gente fala de futuro, né, Mike, a gente tem a tendência a preocupar também, mas vem cá, esse negócio vai me trazer um retorno muito lá no futuro, e se eu não estiver vivo até lá? Qual que é a garantia, no caso, do assegurado faltar, né? Se ele vier a falecer, qual que é a garantia de quem está ali investindo na previdência privada? Isso, hoje realmente quando a gente pensa em previdência privada, a gente pensa realmente lá no futuro, né? Porque é justamente esse longo prazo que vai garantir uma boa rentabilidade desse dinheiro que a gente está guardando lá hoje, né? Então o longo prazo ele é necessário, mas é fato, é a realidade que a gente tem que se preocupar em para onde vai esse dinheiro no caso de uma falta antecipada, né? Então esse dinheiro, ele vai para o governo, ele vai para a família, ele vai para os herdeiros legais. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa guardou o dinheiro, né, e aquilo está em rendimento e a pessoa não pôde usufruir aquele dinheiro lá na frente, ele vai ser totalmente direcionado aos herdeiros daquela pessoa. Aquele dinheiro não é perdido. Então, se a pessoa tem filhos, esposa, aquilo vai ser direcionado à família dele. Mas aí eu te pergunto, ele vai ser direcionado aos herdeiros e os herdeiros têm direito a retirar esse dinheiro instantaneamente? Ou eles teriam que continuar pagando a previdência para eles terem acesso a esses rendimentos? Não, a partir do momento que ele veio a faltar, né, a família com um prazo bem tranquilo, ela consegue retirar esse dinheiro, ela não precisa continuar contribuindo e só receber lá na frente, não. No caso, a empresa, né, que está gerenciando aquela previdência vai providenciar todos os trâmites para que a família receba o dinheiro, eu não vou dizer instantaneamente, mas com um prazo menor. Com um prazo bem tranquilo. E caso a pessoa não tenha herdeiros, como que fica essa situação? Então, se ela não tiver herdeiros, aí a empresa administradora vai buscar aquele parente mais próximo da pessoa, né? Às vezes ele não tem um filho, mas tem um irmão, às vezes tem a mãe, tem o pai, né? Vai ser direcionado para essa pessoa próxima. Apenas uma pessoa que realmente não tem nenhum parente, não tem realmente nenhum herdeiro ou pessoa próxima mesmo, que vai ser direcionada ao Estado. Mas isso é em ultíssimo caso. Entendi. Né? Michael, uma outra questão também que a gente preocupa é o seguinte, às vezes você pensa assim, tô conseguindo guardar 30% do meu rendimento. Aí eu fico naquela dúvida, o que eu faço? Eu vou investir em previdência, que vai me trazer aí um retorno a longo prazo, ou eu vou investir de repente no imóvel, vou financiar um imóvel, vou comprar um imóvel que pode me trazer aí um aluguel, uma renda mais rápida, um aluguel ou até mesmo uma valorização, eu vendo, enfim. Qual que é a vantagem aí? O que é mais viável, o que é mais inviável nesse caso? Isso depende muito do perfil da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que conhece do mercado imobiliário, se é uma pessoa que gosta de investir nesse mercado, por que não? Né? Porém, se é uma pessoa que não, eu gosto de guardar meu dinheirinho, eu gosto de fazer um pé de meia. Um pezinho de meia. Um pezinho de meia. Porque quando a gente fala em comprar um imóvel, a gente está falando de tirar um grande valor do bolso para desembolsar no imóvel, né? Ou então financiar esse imóvel para poder que ele seja seu daqui a tanto tempo, né? Então não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um imóvel ou comprar algum bem para poder investir no futuro com
com pequeno valor. Já na Previdência, você consegue investir esse pequeno valor todo mês. Em vez de você pagar juro do financiamento de um imóvel, você vai receber rendimentos em relação a essa parcelinha que você está pagando, né? E esse dinheiro, pela segurança da Previdência, ele vai se tornar um bom investimento no futuro, né? Da mesma forma que o imóvel também, com certeza. Porém, tem pessoas que não é esse perfil de investimento, não quer investir em uma coisa física, um imóvel que está ali, prefere guardar um dinheirinho na poupança, né? E ter um rendimento melhor com a Previdência Privada. Bom, qual que seria então o perfil aí de uma pessoa que poderia investir na Previdência Privada? A pessoa teria que ter aí no mínimo qual rendimento para poder investir? Isso. O rendimento mínimo, tem bancos que já aceitam um investimento de R$25 mensais, né? Tem administradoras que o investimento é bem baixinho. Então, principalmente, quem que eu falo que é a pessoa mais indicada, né, para poder se contratar uma previdência privada? São pessoas mais jovens, principalmente, né, que já está recebendo um rendimento de trabalho e tudo mais e quer guardar uma parte desse valor. Hoje a gente diz que o ideal da pessoa guardar daquilo que recebe é 30%, né, do que recebe do salário, mas mesmo que não consiga guardar os 30%, guarda 25%, guarda 20%, guarda 15%, guarda 10%, guardar é importante para poder pensar no futuro, né? Então, hoje, se a pessoa é jovem, ela é uma super indicação de investir numa previdência. Ou talvez até uma pessoa que já está numa idade maior, numa idade mais avançada, mas que tenha, por exemplo, um filho pequeno, que já quer começar a fazer uma previdência privada para esse filho, né? Que aí depois com seus 18, 20 anos, 21 anos, já começa a trabalhar e investir por si próprio, mas pelo menos já começa esse investimento para essa pessoa mais jovem. É o tipo de perfil ideal para se fazer uma previdência privada. E a partir de qual faixa etária que já não é interessante a previdência privada? É muito difícil te dizer até quando a pessoa é interessante ela fazer uma previdência privada. Depende da renda dessa pessoa, depende do quanto que ela pode guardar. Porque se é uma pessoa de idade mais avançada e vai guardar muito pouquinho por mês, talvez aquilo não vai dar um rendimento tão interessante no futuro, né? Talvez já compensa, talvez investir talvez em algum bem, né? Que ela então, possa quando vender uma pessoa e valorizar te procura, exemplo, né? Você é corretor, uma pessoa te procura. Eu estou interessado em fazer uma previdência. Você analisa tudo isso, né? E você também analisa caso a caso e você orienta no caso. Você vê que a pessoa não vale a pena, você também orienta a pessoa a não fazer. É por isso que eu falo que a pessoa precisa de ter um acompanhamento técnico. Não é simplesmente falar assim, não, vem cá que eu vou te vender uma previdência privada aqui agora. Não. Tem que sentar e estudar a vida, a necessidade, a renda daquela pessoa, né? Ver qual tipo de previdência que encaixa melhor, se é a VGBL, se é a PGBL, qual é a necessidade de fazer um PGBL para se deduzir no imposto de renda ou se não precisa, né? E ver para o que aquela pessoa precisa, se é para aposentadoria. Qual o objetivo, né? O objetivo que pode ser para aposentadoria, mas, por exemplo, o VGBL, você pode guardar para o seu filho, por exemplo, para uma criança, com o intuito de investir na faculdade daquela criança. Claro. É possível, né? Fazer uma previdência privada para investir na faculdade daquela criança, né? Que depois vai ser o jovem vai entrar na faculdade. Então, no caso, eu investindo numa criança, eu não preciso esperar ela envelhecer para poder retirar. Não. Ele entrou na faculdade, eu posso ir lá e fazer o resgate daquele investimento. Aí, nesse caso, por exemplo, seria o VGBL o mais interessante. Sim. Porque se a pessoa investir para essa criança para retirar para a faculdade no PGBL, a incidência de imposto vai ser muito mais maior. Alto. Muito mais alto. Entendi. Então, a gente direciona para o VGBL. Certo. Então, por isso que o acompanhamento técnico ele é importante. Claro. Estudar os objetivos, a renda, a idade. E para que aquilo vai ser usado no futuro para indicar a melhor previdência para a pessoa. Não, certíssimo. Tá joia. Daqui a pouquinho a gente continua conversando a respeito de previdência privada. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando com o Mike a respeito de previdência privada. E eu queria saber agora, Mike, quais são as vantagens e as desvantagens da previdência privada?
Exato. As vantagens, né, são muitas, né? Tanto a segurança financeira, o rendimento financeiro, a tranquilidade de você estar guardando para o futuro, né? E realmente essa tranquilidade e esse dinheiro que você está guardando lá naquela poupança, ele é seu. Ele vai ser utilizado para você ou para sua família no futuro, né? Então essas são as principais vantagens. Desvantagens, a gente pode citar algumas. Por exemplo, a dificuldade de encontrar no mercado, né, previdências que não querem simplesmente cobrar taxa de administração e simplesmente ir ali pegar o seu dinheiro, deixar ele guardado e te cobrar a taxa, né? Não, existem hoje previdências, sim, que a gente pode fugir delas, né, tentar evitar elas, mas muitas são previdências muito bacanas, geridas por grupos muito responsáveis e técnicos que vai fazer esse dinheiro multiplicar. Sim, porém a gente não pode deixar de falar que ele deve ser muito bem analisado para que a pessoa não entre numa furada. Outra desvantagem que a gente pode citar é se a pessoa investir na previdência errada, pode gerar um problema muito grande para essa pessoa. Por exemplo, se ela deveria entrar, se ela está guardando um dinheiro para fazer uma retirada daqui a um curto ou médio prazo, né? E ela entrar numa previdência errada, como ele deveria entrar na VGBL e entra na PGBL, por exemplo. Porque a PGBL não é para curto prazo nem médio prazo, ela é para longo prazo. Se ela entra na previdência errada, ela pode perder grande parte do capital que ela investiu. Porque lembrando que a PGBL incide imposto de renda sobre tudo, tanto capital quanto rendimento. Então, uma pessoa com esse intuito, por exemplo, investir para a faculdade, deveria investir na VGBL. Se ela investir errado, ela vai perder um pedaço do capital dela, o que acaba sendo uma desvantagem se ela não tiver um acompanhamento técnico. Tá certo. E qual que é a diferença, então, entre a previdência privada e a previdência pública? Sim. Basicamente, a previdência privada ela é um complemento à previdência pública, né? A previdência pública ela é super importante, né? Porque é através dela que a gente tem uma segurança, né? De que a gente não vai ficar sem nada quando a gente ficar mais velho, né? Então, assim, a previdência privada, a previdência pública, ela é realmente uma questão necessária e a previdência privada entra como um complemento à previdência pública, né? É possível ter as duas juntas, né, de forma que você vai investir na previdência privada para complementar a sua renda da previdência pública. A previdência pública ela não tem uma individualidade, né? Você investe hoje, você coloca dinheiro no INSS hoje para pagar as pessoas que estão aposentando hoje. Então vamos imaginar um vaso ou um potinho de balas ali, né? Aquelas balas que é colocada ali dentro, elas são direcionadas às pessoas que estão lá utilizando hoje. Já a previdência complementar, você coloca as balinhas no seu pote. Entendi. Aquele pote é para você e para mais ninguém. Então, da mesma forma que a previdência complementar, aquele pote é de todo mundo vai colocando balinhas ali, a gente espera que ele nunca acabe, né? Já a previdência complementar, aquele potinho é seu. Da mesma forma que ninguém vai tirar a balinha dele, se ele acabar, acabou-se os E eu dois. acho assim também, a gente parar para pensar que você na previdência pública você tem que esperar o prazo, né, limite aí a sua idade ou Cheio aquelas de outras regras. questões, aquelas outras burocracias para você poder ter acesso a essa previdência. Já na privada não, você tem o direito de retirar o seu dinheiro, de resgatar o seu investimento a qualquer momento. Exatamente. Você pode resgatar a qualquer momento, você pode planejar esse resgate também. Então, eu quero me aposentar na previdência complementar com 50 anos. A gente pode programar a previdência para ela iniciar os resgates com 50 anos. Então você tem essa liberdade. Você já tem aquela previsão daquele faturamento futuro? Sim, hoje é muito difícil dizer exatamente quanto você vai receber no futuro. Não, eu falo previsão mesmo, que a gente sabe que tem uma margem, Isso, a gente consegue ter uma aproximação, Isso. né? Então hoje, baseado na rentabilidade de hoje, a gente consegue prever a rentabilidade, o valor aproximado do futuro, pois rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Entendi. Porém, a gente consegue ter uma ideia de quanto seria a minha renda quando tivesse os 50 anos. Por exemplo, né? Ou 55, 60, depende da vontade da pessoa.
Muito bom. Obrigada pelas informações. Adorei que bom. ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito da previdência privada. Espero que o pessoal de casa também, viu? Muito obrigado. Eu também, uma satisfação muito grande ter sido convidado. Muito obrigada. Volte sempre que tiver novidades a respeito aí. Depois vamos falar também de seguros. Hoje não deu tempo, né? Exato. Porque o tempo é curto, mas depois nós vamos assunto. falar sobre seguros também, que é um outro assunto muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Mike? E você de casa, espero que tenha gostado das informações de hoje aqui no Talentos e Negócios. Continue acompanhando a programação da TV Sistec, continue acompanhando os novos episódios dessa 7ª temporada. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Grande beijo para você e até lá. Tchau, tchau.